todos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. É sempre uma alegria renovada estar com vocês da Casa de Bezerra, uma das casas de Bezerra. Mas hoje, especialmente nessa noite, a nossa alegria ela está ampliada. Quem deveria estar usando a palavra, comentando o Evangelho, comentando a doutrina espírita com vocês, seria o nosso querido Pacini, professor Pacini, que retornou à pátria espiritual há poucos dias, né? E quando o Paulo, nosso querido Paulo, nos ligou e perguntou: senhor, você poderia falar no lugar do Pacini, já que ele não vai poder fazê-lo? Nós ficamos emocionadas, não só pelo carinho imenso, pelo afeto que sempre nos ligou ao Pacini, companheiro de trabalho de mais de 5 décadas de trabalho na AME, no Departamento da Criança, como todos os seus familiares, mas pela confiança também, né, do Paulo e de vocês aí do Bezerra, em nos convidarem para ocupar um espaço que temos certeza ele ocuparia com todo aquele conhecimento, aquele jeito agradável, delicado de ser, né, incisivo nas suas colocações doutrinárias. Então nós queríamos, companheiras e companheiros do coração, nesse instante, convidá-los a todos que estejam conosco agora ou que estarão em outro momento, aqui unidos em pensamento, nós envolvêssemos em vibrações de carinho, de reconforto, de coragem, de bom ânimo, o nosso Pacini e os seus familiares. Mas ao Pacini, a fim de que tão logo ele se recupere, e isso será rápido no mundo espiritual, ele possa retomar, dar continuidade aos seus labores, quanto que seja permitido, como aprendiz e servidor na seara do Cristo. Nós queríamos prestar uma homenagem junto a vocês ao Pacini. Não essa homenagem assim formal, com pompa, mas uma homenagem no coração, lembrando a figura do Pacini, com esse tema, porque esse tema é o que ele iria desenvolver. Nós pensamos numa homenagem em que buscássemos desenvolver o assunto como muitas vezes fizemos juntos, preparando estudos na AME. A gente sempre começava do Evangelho de Jesus, as fontes primárias, passávamos para a codificação, depois íamos nos autores clássicos, depois nas obras subsidiárias de desencarnados e encarnados, obras confiáveis. E após levantar aquela bibliografia, fazendo comparações, né, respeitando um dos critérios colocados por Kardec para aceitação das verdades doutrinárias, né, e das novidades também, né, se havia universalidade nos ensinos. Por exemplo, o que Joana de Ângeles fala
Também Emmanuel entende assim, também André Luiz, também Viana de Carvalho. Então, essa comparação, porque uma das características do nosso Pacini é essa busca de manter-se fiel aos postulados evangélicos e doutrinários, né? Então, nós ficamos aqui, quando preparávamos o trabalho, pensando assim, Pacini, eu não vou fazer feio para você. Eu quero apresentar um estudo que você possa falar assim, Alcione, foi mais ou menos, pelo menos, né? Foi razoavelmente, senão escorregou. Então, a gente está muito agradecida, muito feliz, né, com esta oportunidade. E vamos iniciar passando para vocês, depois a gente pode até colocar, né, no WhatsApp aí a bibliografia que nós usamos, mas basicamente nós nos fixamos nas anotações de João, Evangelho de João, capítulo 14 e capítulo 16, vários versículos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6 e o capítulo 23. A Gênese de Kardec, no capítulo 17. O livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, capítulo 10. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, capítulo 25. E o livro Enfoques Espíritas, o primeiro livro de Viana de Carvalho, psicografado pelo nosso Divaldo, capítulo 3. Existe uma bibliografia extensa sobre o assunto Consolador Prometido, mas nós selecionamos esses aí para aquelas irmãs ou irmãos que quiserem se aprofundar um pouquinho. É um assunto Consolador Prometido, falar sobre doutrina espírita, por que nós consideramos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, é um assunto bem explorado, muito comentado. Ele é extenso, ele permite várias abordagens, ele é muito rico, ele se desdobra e se entrelaça com outros aspectos doutrinários, como evolução, como perseverança, como fidelidade, como amor a Jesus. E nós então resolvemos comentar alguns aspectos do capítulo 14 e do capítulo 16 que são menos explorados do Evangelho de João. Tá? E nos fizemos algumas perguntas. A gente vai ler uns pedacinhos desses capítulos. Então, por exemplo, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 15, Jesus diz assim, lá na última ceia, naqueles momentos em que, reunido com os seus discípulos, seus seguidores mais próximos, numa reunião muito especial, a gente fica imaginando como estaria o coração de Jesus, né? Chegando ao final da sua missão, daquela missão que o Pai lhe confiara, com a responsabilidade de deixar preparados aqueles 12 para um trabalho hercúleo de divulgar os seus ensinamentos num tempo de tantas dificuldades. Eram criaturas escolhidas, preparadas, mas Jesus sabia as dificuldades que eles iriam enfrentar. E ficamos pensando no olhar de Jesus, com que infinito amor o Mestre
acolhia aquelas criaturas e orava a Deus por eles, não pedindo que lhes tirasse os problemas, mas que os livrasse do mal, como o próprio Jesus falou, né? Então, nós vamos ler alguns trechos pequenos, porque nós vamos nos fixar nesses trechos para comentar o assunto. Então, no verso 15, Jesus diz assim: Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. A gente já começa a pensar, né? Para guardar os mandamentos, para seguir as palavras de Jesus, seria preciso amá-lo. É interessante porque quando ele vai conferir a Pedro a missão de zelar pelo rebanho, ele pergunta por 3 vezes: Pedro, me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro afirma, né, que sim, que faria tudo por Jesus. Só depois de Pedro afirmar que o amava é que ele falava, que ele falou, Jesus falou: então cuide das minhas ovelhas. Então a primeira condição para a gente conseguir seguir Jesus, ou os ensinamentos de Jesus, é esse amor incondicional, imensurável. Ele mesmo disse: aquele que não abandonar pai, mãe, irmão, por amor ao meu nome, não é digno de mim. Coisa difícil, né? Muito difícil. Mas ele coloca: para seguir os mandamentos dele, ele é que ser o amor maior na nossa vida. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Por que não poderia ele mesmo ficar? Por que um outro consolador? É alguma coisa que nós precisamos entender e explorar. Um outro consolador. Por que consolador? Nós vamos ir um pouquinho à frente. Por que que Jesus falou que pediria ao Pai que enviasse outro consolador? Ele, Jesus, já era um consolador. Naquele tempo, ao tempo de Jesus, a humanidade já estava no estágio de ter recebido a primeira revelação com Moisés, a revelação da justiça divina, e já desenvolvia confiança no amor de Deus. Mas o amor de Deus custava tão caro, tanto sacrifício ao chamado povo eleito, que para continuarem fiéis a Deus, eles precisavam ser consolados. Aí vem Jesus e pronuncia aquele sermão extraordinário chamado Sermão das Bem-aventuranças. O Sermão das Bem-aventuranças, que didaticamente poderia ser dividido em 3 partes. Primeiro, Jesus consola. Depois, Jesus exorta. E, finalmente, Jesus ensina como fazer. Então, primeiro ele consola, ele acalma o coração da criatura. Depois ele diz assim: você pode, você é capaz, você é luz.
Você é o sal da terra. E como fazer isso? Então, essa a missão do Consolador, que foi Jesus, e ele diz que ele mandaria. E o que faz o Espiritismo por nós hoje, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo? A doutrina espírita desenvolvendo, nos ajudando a desenvolver o senso de imortalidade, nos dando esperança, ela nos consola. O amor não acaba nunca. Qualquer bem que se faz, jamais se perde. Nós somos deuses. E o que Jesus fez, nós poderemos fazer até mais, se perseverarmos nos seus ensinamentos. E a doutrina espírita nos mostra que somos capazes, que temos oportunidade, porque a nossa razão está atendida. Nós já sabemos por quê. Por que que eu estou aqui? Por que que certas coisas me acontecem? Eu sou responsável por mim. Os fatores que me levam a progredir, a caminhar para Deus, os fatores determinantes estão dentro de mim. Fora de mim, ajuda externa existe. Os fatores externos. A família, o trabalho, o meio social, a época, mas não são determinantes, são concorrentes, ajudam. Mas vontade sou eu quem determina. E continua Jesus no verso 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porque vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqueles discípulos já eram conhecidos de Jesus, já conviviam com ele, e Jesus permaneceria com eles, porque falou que não os deixaria órfãos. Lá no verso 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como Jesus se manifesta em nós? Às vezes a gente fala assim: ah, Senhor, me ajuda, para que onde eu for, eu possa falar de Ti aos outros. Através de quê? Através da palavra, através do gesto, através da vibração. Toda vez que a gente exemplifica o ensinamento de Jesus, nós estamos manifestando Jesus. Como é que o fulano consegue ser daquele jeito, né? Ah, mas também ele é espírita, mas é espírita de verdade. Porque o próprio Kardec classificou os espíritas, né? O verdadeiro espírita, aquele que tem um senso moral mais desenvolvido, aquele que sabe que o conhecimento traz consequências. Muito será pedido a quem muito foi dado. O espírita verdadeiro é aquele que conhece doutrina espírita, mas a doutrina espírita é capaz de transformá-lo em uma pessoa melhor. É assim que Jesus promete, né? E lá na frente,
Já no capítulo 16, também Jesus vai falar no verso 7, que ele estava falando que ele, Jesus, ele ia para o Pai, ia para um lugar onde eles não poderiam ir. Mas ninguém perguntou que lugar era aquele, porque eles estavam tão tristes, né? De pensar assim, Jesus vai nos deixar, né? E aí Jesus diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vos-ei. Enviar-vos-ei. Aí a gente se pergunta, pois é, né? Jesus tinha que ir mesmo. Então, ele ia mandar um consolador. Isso aí, depois de muito pensar, a gente viu que estava ligado à questão dos ciclos evolutivos. Com Moisés, nós tivemos um ciclo evolutivo, a revelação da justiça. Com Jesus, nós tivemos outro ciclo, a revelação da verdade. Depois, a revelação com Jesus, a revelação do amor. E depois, com a doutrina espírita, a revelação da verdade. Então, Jesus sentiu que estava se encerrando um ciclo, e quando é que se encerra um ciclo de aprendizado? Quando a gente está na escola, qualquer fase da escola, primeiro a gente aprende de que forma? Por exemplo, vou me referir à minha profissão farmacêutica. Então, eu tomo contato com o conhecimento, as matérias do curso de farmácia. Eu aceito aquelas disciplinas como verdadeiras, se eu quiser ser uma farmacêutica. Depois eu tenho que ir para as aulas práticas, né? Vou aprender. Depois eu vou fazer estágio. Depois é que eu vou, depois de formada, com estágio pronto, é que eu vou para a vida profissional. Então, como dissemos lá atrás, o processo de aprendizado, o ciclo é assim. A gente toma contato com o ensinamento, aceita, absorve e depois externa aquilo em forma de conduta e repetimos até que o esforço se transforme em hábito. Nós ainda, por exemplo, não temos o hábito de perdoar. Nós conseguimos, quando muito, cumprir o dever de perdoar, porque sabemos que é necessário, o que é o perdão, significar. Mesmo assim, às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem um problema qualquer, fala assim, eu vou cumprir o meu dever, mas não quero ver essa pessoa nunca mais, nem pintadinha de ouro. Então, não conseguiu ainda perdoar de verdade, com esquecimento do mal, né? Mas já estamos a caminho, estamos caminhando. Então, quando Jesus fala que precisa ir e que vai mandar, ele estava plenamente consciente, aliás, não seria diferente, né? Que ele precisava dar um tempo para que nós aprendêssemos. Aí ele fala: se me amardes, guardarei nos meus ensinamentos, para a gente perseverar.
Vocês, por acaso, já ouviram alguém dizer assim, ah, meu Deus do céu, depois que eu cismei de ser espírita, mas é só problema, é só desafio, é só dificuldade. Qualquer coisinha errada que a gente faz, viram para a gente e dizem assim, você não é espírita? É, você não está lá no centro todo dia? E agora me apronta essa? Está muito difícil. Vou deixar para outra encarnação. Às vezes a gente fala assim, né? Mas aí a nossa consciência fica martelando, não precisa ninguém falar para a gente, não. Aí a gente se arrepende, a gente pede desculpa. E o arrependimento é o primeiro passo, né? Depois vem a expiação e depois a reparação. Aí a gente está livre daquela falta. Então Jesus precisava, por mais amor, as mães, os pais, quando os nossos filhos começam a querer bater as asas nesse mundo tão difícil hoje, né? A gente fica pensando, ai meu Deus. E a gente telefona, e a gente fala, meu filho está muito frio, você está aí com casaco, você comprou uma roupinha, como é que você está se alimentando? A gente fica agarrado naqueles que a gente ama. Às vezes falamos assim, ah, se pudesse o sofrimento dele passar para mim, eu preferia, que eu sofro tanto, que queremos preservar a criatura amada, colocá-la numa redoma, mas não podemos. Por mais amemos, cada criatura constrói o próprio destino, precisa aprender por si. E por isso Jesus, para dar essa força naquele tempo, porque nós estivemos lá, não tenhamos dúvida, nós estivemos lá. Para dar uma força para a gente, mesmo que esquecêssemos, que adulterássemos os seus ensinamentos, se nos lembrássemos dele com amor. Quando viesse o Consolador em seu nome, nós estaríamos mais preparados para consertar os nossos erros, para seguir adiante. E é isso que acontece. Porque nós falamos assim, ai de mim se não fosse a doutrina espírita, onde eu estaria hoje. Eu só aguento porque eu sei que é o melhor caminho. E eu sou feliz, porque dessa vez eu consigo ser fiel. Então Jesus precisava ir. Mas aí ele olha aquelas criaturas e fala assim, não fiquem tão tristes, vocês terão dificuldades imensas. Ele fala com Pedro, você vai me negar. Né? Ele já sabia de antemão, porque a exceção de João, o discípulo amado, todos os outros sofreram mortes dolorosas, mortes do corpo físico, deram testemunhos de muita dor. E João também, né? Viveu 90 anos ou mais de renúncia, de pregação, de fidelidade a Jesus. E aí retorna como o nosso Francisco, tão querido também, né? Para nos guiar nesse outro ciclo evolutivo. Então Jesus encerra um ciclo. Emmanuel diz que com Jesus nós alcançamos a maioridade espiritual e com a doutrina espírita a maturidade espiritual. Chegamos então, meus queridos, a, a esse Consolador prometido, perfeitamente caracterizado dentro das características da doutrina espírita, também de ficar conosco para sempre. Jesus retorna
E quem é o guia de Kardec na codificação? Quando Kardec, em diálogo, né, com o espírito que iria guiar os seus trabalhos, pergunta: e como devo chamá-lo? O espírito diz assim para ele: para você sou simplesmente a verdade. Jesus havia prometido lá atrás: eu vos mandarei outro consolador, o espírito de verdade, que pode ser o próprio Jesus, pode ser uma falange comandada por Jesus e que vem nos trazer a verdade, ampliar o que Jesus havia dito. E nesse livro que nós falamos para vocês, o Viana de Carvalho, capítulo 3, Enfoque os Espíritas, ele faz uma série de comentários sobre as verdades que Jesus já antecipava lá atrás. Por exemplo, quando ele falou há muitas moradas na casa do Pai, a pluralidade dos mundos habitados. A ciência está aí demonstrando, né, a vida em outros planetas. Quando ele falou em nascer da água e do Espírito, quando ele fala para Nicodemos da reencarnação, o nascer de novo, né? É claro que ele não tinha condições, porque naquele tempo a ciência não tinha como comprovar algumas verdades. E aí vem o Espírito Verdade na doutrina espírita, que é progressiva, nos abrindo novos caminhos. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos chegando ao final de um ciclo evolutivo, nessa transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E o advento do Consolador, Consolador prometido por Jesus, vem exatamente para nos amparar nessa passagem. Sempre difícil, e o que nos pode auxiliar de fato é o amor que tenhamos a Jesus. É o aceitá-lo como modelo e guia, porque para todas as situações da nossa vida, nós encontramos indicações nas lições de Jesus. Dos menores aos maiores desafios, a resposta está em Jesus. Que Kardec aclara, porque Kardec agrega a moralidade, o conhecimento científico. Aquelas duas asas que Emmanuel fala indispensáveis ao nosso voo evolutivo. Conhecimento, sabedoria, né? E amor. Nós queremos, queridas companheiras e queridos companheiros da Casa de Bezerra, dizer a vocês que a nossa vontade seria de estarmos aí com vocês, bem juntinho, mas temos certeza que estamos mais juntos em pensamento do que fisicamente, se pudéssemos fazer. Para que juntos
nos amparássemos, nos ajudássemos. Quando alguém estiver mais fragilizado, duvidando, querendo desistir, que a gente seja capaz de encontrar uma passagem, de falar de Jesus, de fazer uma prece, ou de abraçar a pessoa em silêncio e perseverarmos no trabalho sem quaisquer resquícios de irritação ou de desafeto para com os nossos irmãos que tentam obstaculizar o progresso. Compaixão, a mesma compaixão que Jesus usou para falar com Pedro, que sabia que ele iria negá-lo, mas ainda assim continuaria amando e confiando que ele seria capaz de guiar o seu rebanho. A confiança que Jesus depositou em Maria de Magdala, a confiança que Jesus depositou em Paulo de Tarso, em ele aparecendo na estrada de Damasco. Que nós possamos, meus queridas irmãs e irmãos, temos quase certeza que todos nós estamos enfrentando momentos difíceis na vida. Desde lá o início da pandemia, ou talvez muito antes. Mas o tesouro da doutrina espírita, Jesus de volta, o olhar de Jesus sobre nós, tudo isso é capaz de fazer com que nos esqueçamos para olhar o outro em dificuldade maior e não abandonarmos o trabalho de divulgação doutrinária. Quando a gente fala em doutrina espírita, a gente não está querendo fazer proselitismo, convencer quem quer que seja. A gente está querendo compartilhar e repartir o que temos de melhor, que é essa certeza de que o futuro será um futuro de paz. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós vamos encerrar a nossa conversa dessa noite. Um abraço muito gostoso, não só para o nosso Pacini, seus familiares, para todos vocês, mas aqueles queridos companheiros da AME, do DEC, que já estão também do outro lado, né? Com quem vivemos tantos momentos felizes, momentos que irão se perpetuar. Porque onde quer que estejamos, o que somos vai conosco. Não o que temos, mas o que somos. E a gente queria ler um pedacinho para encerrarmos a nossa participação nessa noite, no capítulo 3 do livro Enfoques Espíritas, de Viana de Carvalho. O nome da mensagem é Cristianismo e Espiritismo. E ele começa dizendo assim: impossível dissociar o Espiritismo da doutrina cristã. Sem o cristianismo, não há Espiritismo. Todavia, sem este, o cristianismo perde a força e o vigor da sua lógica,
da sua contemporaneidade de todos os tempos. Jesus e Kardec são termos preciosos da equação da vida humana. Jesus é vida, Kardec é sustentação da vida. Jesus é o caminho, Kardec torna-se a vitalidade e segurança para a marcha exitosa. Jesus é a verdade. Kardec faz-se o elucidador da revelação da verdade. Jesus é o pastor. Kardec é a voz que chega às ovelhas, reconvocando-as para o redil. Jesus é o mestre incomparável. Kardec permanece como discípulo fiel, despertando mentes e corações para as lições da vida eterna. Jesus trouxe a mensagem, Kardec explica-a atualizada. Consolador inexaurível, o Espiritismo é a renascença do cristianismo primitivo, resposta do amor do Cristo aos aflitos apelos da humana criatura terrestre. E uma convocação de Emmanuel, nosso querido Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. No último capítulo, ele diz assim: o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Trabalhemos por Jesus. Ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências, todos somos dos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Muita paz. Um abraço quentinho e gostoso para todas.